Olá, eu quero conversar com vocês hoje um assunto que é muito importante, principalmente na época do outono e na época do inverno, e que traz muita ansiedade e preocupação para os pais. A gente vai conversar hoje sobre gripes e resfriados na faixa etária pediátrica. As gripes e os resfriados são duas doenças típicas dessa época do ano, do outono e do inverno. Nós chamamos isso de sazonalidade, que é a época do ano em que elas mais ocorrem. As duas são causadas por vírus. No caso da gripe, o vírus da influenza, e no caso dos resfriados, o maior representante é o rinovírus. Os resfriados, eles são quadros mais leves, eles são quadros que melhoram mais rápido e eles são quadros que os pais conseguem, na maioria das vezes, controlar em casa. Já as gripes são infecções virais um pouco mais sérias, que cursam com febres mais altas e que podem gerar mais complicações do que os resfriados. No caso das gripes, a gente sempre comenta com todas as famílias que vocês devem realizar algumas atitudes de prevenção, como lavar as mãos, proteger a boca e o nariz quando vai espirrar, vacinar os seus filhos, hidratação, muito líquido, e ensiná-los desde as idades mais pequenas a assoar o nariz. Isso também é válido para os resfriados. As vacinas de gripes disponíveis hoje, atualmente, elas são de dois tipos. É a vacina trivalente e a vacina tetravalente ou quadrivalente. A vacina trivalente é a encontrada no sistema público pelo SUS. Ela engloba dois tipos de gripe A e um tipo de gripe B. No caso da vacina quadrivalente, ela engloba dois tipos de gripe A e dois tipos de gripe B. Ambas são eficazes, ambas protegem contra o H1N1, por exemplo. Na decisão entre dar no posto e no particular, depende da orientação que o seu médico te passou. Já no caso dos resfriados, não existe vacina. Basicamente, essas medidas preventivas que eu expliquei é o que a gente deve fazer para se evitar uma contaminação. Agora, o que mais preocupa não é a doença em si, mas quando uma criança fica doente, ela deixa de comer, ela fica prostrada, ela fica mais caidinha. E por conta desse processo que ela passa, ela pode permitir que outras infecções ocorram, como infecções bacterianas de ouvido, de garganta, pneumonias. Então, quando nós ensinamos as famílias a hidratar a criança, higienizar o nariz com soro fisiológico, realizar as inalações, vacinar os filhos para prevenir que essas infecções ocorram, é justamente para evitar essas complicações mais graves e que geram demandas maiores em hospitais e nos consultórios pediátricos. Esse é o X da questão. O resfriado e a gripe por si só são doenças facilmente tratáveis. Mas, quando você associa uma infecção bacteriana, a doença ela pode demorar mais tempo para ser curada. No caso da gripe, se você tem uma evidência de o vírus causador sendo do tipo A ou do tipo B, ainda existe a possibilidade de antivirais, como o oseltamivir, que foi muito utilizado no ano de 2009, quando houve a pandemia da gripe H1N1. Já no caso do resfriado, você não tem nenhum remédio. Você identificando que a criança gripada ela vem demorando para sarar, passa 3, 4 dias doente, com febres altas, a gente tem que avaliar esse paciente para descartar essas infecções bacterianas que eu comentei, dor de garganta, dor de ouvido ou pneumonia. Tendo evidência de que há uma infecção bacteriana envolvida, a gente prescreve antibióticos. Então não é uma regra usar antibióticos para quadros virais, apenas quando você tem uma evidência de infecção bacteriana. E isso somente o médico para poder decidir se vai usar ou não um antibiótico.
As gripes e os resfriados dão sintomas muito parecidos, que é febre, tosse, nariz entupido, coriza, mal-estar, prostração e cansaço. Somente o médico avaliando ele vai conseguir decidir se tem mais um quadro de gripe ou um quadro de resfriado envolvido. Baseado nesses sintomas, nós temos tratamentos a serem realizados, que parte do princípio de medicamentos utilizados para a febre, como paracetamol, a dipirona, o ibuprofeno, que você usa também com recomendação médica, dependendo de quem for o paciente. Você vai fazer a inalação com soro e a fluidificação nasal com soro. Quanto mais vezes você conseguir limpar o nariz da criança que está entupido, menor o risco de complicações, como eu falei, como por exemplo a otite. E essa higienização ela deve ser feita independente da criança estar chorosa ou não. Vale mais a pena você realizar a higienização com o soro fisiológico e usar sugadores caso a criança não saiba assoar o nariz, do que, por exemplo, realizar uma inalação com a criança dormindo. Nem sempre, quando a criança está dormindo, a inalação consegue ser muito efetiva. Então, a higienização nasal com a criança acordada acaba sendo o principal fator do tratamento que ajudará ela na sua recuperação. Lembra que, quando a criança tem uma respiração mais livre, ela vai dormir melhor, ela vai comer melhor, ela vai estar com o seu estado geral mais animado. E isso é o básico que vocês vão fazer. Como eu comentei, existe a possibilidade do uso do oseltamivir para quadros de influenza A ou influenza B, principalmente a influenza A. Agora a gente tem que comentar uma situação que vale a pena. As medidas preventivas que são indicadas nesses casos, elas devem ser realizadas para todo mundo, tanto para criança quanto para adulto. Pois se você tem uma pessoa doente no convívio da sua casa, essa pessoa pode passar o vírus para outros familiares. Então você vai ensinar o seu filho a lavar a mão. Algumas escolas já vêm recomendando o uso do álcool gel para as faixas etárias maiores. Você vai orientar os seus filhos a, quando for espirrar, colocar um lenço ou a mão na região nasal e na região da boca, lavar as mãos sempre, principalmente antes de se alimentar ou quando espirrar nas mãos. E se houver uma complicação envolvida, você comunicar o seu médico. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui, compartilhe com outras mães, comente e se inscreva no canal para você receber novos vídeos que eu vou realizar. Tá legal? Muito obrigado!